Olá, oitavo ano, bom dia! Hoje é segunda-feira, começamos uma nova semana. Pessoal, como toda semana, eu venho apresentar as aulas de vocês do dia. E como toda segunda-feira, hoje vocês terão uma aula de ciências, uma aula de informática, uma aula de inglês, uma aula de redação e uma aula de matemática. E nessa videoaula, as aulas ocorrerão nessa sequência. A primeira aula de ciências com a Miss Val, a segunda aula de inglês com o Mr. Steffley, a terceira aula de informática com o Mr. Gleidson, a quarta aula de redação com a Miss Cristiane e a última aula de matemática com o Mr. Matheus. Pessoal, estou deixando na descrição desse vídeo o momento exato que cada uma dessas aulas começam, caso você tenha que voltar, junto com a agenda do dia. Passem essa agenda para a agenda de vocês. Não perca esse hábito e vale lembrar daquela dica. A atividade do dia deve ser realizada no dia. Não deixe, pessoal, que a sua atividade de homework se acumule ao longo da semana. E caso você venha ter alguma dúvida, lembre-se que você pode nos procurar pelas nossas redes sociais, ok? Ou pelos nossos números já fornecidos a vocês lá no Instagram, tá? E no WhatsApp. Pessoal, e lembrando que as nossas lives, vocês precisam participar delas, ok? Além de contar a frequência, vocês sabem que nós tiramos um print ali da tela, né? Além de contar a frequência para vocês, é nesse momento que nós explicamos os conteúdos novamente, que nós reforçamos as matérias que são ministradas aqui pelo YouTube, que nós tiramos as dúvidas. Então não perca esse momento, né, de compartilhar conhecimento junto com os colegas de vocês. No mais, eu desejo a vocês uma ótima segunda-feira, bons estudos e até amanhã. Fiquem com Deus. Olá, meninos. Eu vou falar sobre a formação da urina. Nós falamos sobre o sistema urinário, né? Semana passada, que ele é constituído de rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. Então, nós vamos, né, começar falando sobre a formação da urina, né? Como que ocorre essa excreção, né? Como que ocorre a filtragem do sangue e a formação da urina. Lá no livro de vocês, na página 77, vocês também têm informação. Então, nós vamos começar revisando o que é excreção, né? O que são essas excretas, né? A excreção, né, ela é dividida em 3 etapas pelo sistema urinário, né? A filtragem do sangue, a formação da urina, né? E o transporte, armazenamento e eliminação dessa urina. Mas nós temos, né, o suor, que é uma excreta que é liberada pelas glândulas sudoríparas, e o pulmão, que libera o gás carbônico, né, que é através do sistema respiratório. E a excreção, gente, ela é efetuada, né, por alguns órgãos, e o rim, no caso, ele produz a urina. Como que funciona o sistema urinário, né? Então, o sistema urinário ele é constituído pelas vias urinárias, que eu acabei de falar para vocês, né? Que são os rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. Nos rins ocorre a produção da urina. Essa urina ela é formada por 95% de água e 5% de solutos. Então, no sistema urinário, meninos, eu vou ter os rins, e esses rins vai ter a capacidade de filtrar esse sangue, né? Que ao passar pelos néfrons, esse sangue, ele vai ser filtrado. Então, os néfrons são as unidades filtradoras dos rins. Dentro desse rins, eu tenho uma cápsula, glomérulo e ducto coletor, né? Que vai ter a função aí, né, de filtrar esse rins. Então, em cada rim, né, aproximadamente, nós temos 1 milhão de estruturas desses néfrons, que só podem ser vistos com auxílio do microscópio, tá? Então, o rim, ele tem a zona cortical, que é a região mais exterior, a zona medular, né, que é a região intermediária aí, que tem as pirâmides de Malpighi, o bacinete, né, que é em forma de funil, se comunica com o ureter,
E a pirâmide de Malpighi, ela é uma estrutura triangular, né? E ela é vermelha escura. Cada rim, gente, ele é revestido por uma membrana chamada de cápsula fibrosa, que vai constituir a proteção desse órgão contra as pancadas, contra a entrada de micro-organismos. Já no interior desse rins, vai ter regiões, né, visíveis às pirâmides renais. Nessas pirâmides renais é onde eu tenho os néfrons, que ocorre a filtragem desse sangue. Nessa região, né, que é as pirâmides renais, localiza-se a artéria renal, a veia renal e o ureter. A artéria renal, ela vai levar o sangue a ser filtrado para o rim. Já a veia renal, ela recolhe o sangue que, né, depois de filtrado, né, para poder levar até o coração, as demais partes do corpo também. O ureter, ele recolhe a urina formada e encaminha até a bexiga. E aí, depois de armazenada na bexiga, né, ele vai ser eliminada para fora. Então, eu tenho lá, né, como se forma a urina. Eu tenho a filtração do sangue, então o sangue ele vai passando por essas estruturas e vai sendo filtrado. Eu tenho lá as cápsulas de Brown, né, que vai fazer o filtrado glomerular. E aí, quando esse filtrado ele passa ao longo do néfron, né, eu vou ter em uma determinada parte a absorção de algumas substâncias que são importantes para os capilares. Essa reabsorção ocorre no tubo contornado distal e as secreções tóxicas, né, ele vai para o tubo distal. É um tubo coletor, né? Aí, esse tubo coletor, ele forma-se a urina e essa urina segue para a bexiga para ser eliminado. Então, aqui tem mais estruturas dos rins. Então, a estrutura funcional do rim, ele que filtra o sangue, né? É os néfrons, também a gente coloca como nefrônio. E aqui eu tenho a estrutura desse néfron. Então, eu tenho a cápsula glomerular, ou a cápsula de Brown, o glomero, que é onde é formado por uma rede de capilares sanguíneos, né? Parece um novelo de linha aí todo enrolado, aonde vai passando, né? Ele é enrolado na artéria renal. E eu tenho a veia renal, né? Como eu falei para vocês, a artéria traz o sangue para ser filtrado e a veia leva o que foi reabsorvido. Então, a formação da urina, ela ocorre a reabsorção, né? O filtrado capsular. Eu tenho lá, né, o túbulo proximal, a alça de Rayleigh, o túbulo distal e o tubo coletor. No livro de vocês, na página 78, tem essa imagem aí que eu tô mostrando, né? Que grande parte da água e das substâncias, né, dissolvidas, elas são reabsorvidas pelos capilares sanguíneos, né, durante esse trajeto. E essa reabsorção ocorre por transporte ativo, né, que tem gasto de energia. Então, o que que acontece? A urina começa a ser filtrada, né, e ocorre nos glomérulos, lá na parte maiorzinha lá, ó, mais larga no desenho. Deixa eu dar ver se dá um zoom aqui, ó. É esse aqui que a gente tá falando. Então, o sangue chega no rim por meio da artéria renal e subdivide em capilares, né, do glomero. Nesses capilares vai acontecer a filtragem do sangue, que em determinadas substâncias, né, ele sai do sangue enquanto as suas proteínas e as células permanecem nos capilares. O material que sai do sangue nos glomérulos é chamado de filtrado glomerular. Então, após esse filtrado, né, as células e as proteínas, elas vão permanecer nos capilares e o material que sai do sangue dos glomérulos, né, que é o filtrado, ele é líquido. Então, ele contém uma grande quantidade de água. Então, esse filtrado, ele vai ser recolhido na cápsula glomerular e encaminhado para o túbulo renal. Lá no túbulo renal, o sangue já foi filtrado, ele é encaminhado por meio dos capilares até a veia renal, aonde ele vai sair do rim para as partes do corpo. Ao longo da passagem pelo túbulo renal,
e pelo tubo coletor, né, a composição do filtrado ele vai sendo alterado até resultar na urina. E por meio desses processos, né, que é a reabsorção tubular e a secreção tubular. O filtrado, né, presente na cápsula glomerular, ele contém substância importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, ele é reabsorvido e aí boa parte dessa água, né, volta por os vasos sanguíneos e o outro continua aí, além de glicose, aminoácidos e alguns sais, certo? E aí o do corpúsculo renal, ele vai ter uma comunicação com o túbulo renal, que vai ser rodeado de vasos capilares. E esses túbulos renais, né, são ligados ao ducto coletor, que se une, né, até a secagem, até chegar na pelve. Vamos lá. Eu dei o zoom, agora ele não quer voltar. Voltou. Então, aqui é o processo que eu estava explicando antes, né, que no rim a urina forma, então eu tenho a filtração desse sangue. As setinhas de vermelho escuro é o sangue, a de laranja são os nutrientes, a de azul claro é a água, e a verde são os produtos tóxicos. Se vocês perceberem, tem um momento que a água, né, ela é reabsorvida assim como os nutrientes, tá? E os produtos tóxicos, eles seguem até formar a secreção para ser eliminado. Então, eu tenho aí a formação da urina, né, que os rins, eles retiram desperdícios de sangue, e gota a gota a urina segue pelos ureteres até a bexiga. Essa urina, ela é armazenada na bexiga e vai ser eliminada pela uretra. Para a atividade para casa, vocês vão desenhar o sistema urinário, vocês têm isso no livro de vocês, então tá facílimo. E vai colocar as partes indicadas. Então, eu quero que desenhe os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra, certo? E vai postar para mim a fotografia do seu desenho até quarta-feira, no valor de 1 ponto, lá na plataforma, lá no Classroom. Eu coloquei um videozinho ensinando como que você posta para mim a sua atividade, para não colocar no mural, certo? Então, essa atividade, ela vale nota, ela vale 1 ponto. Professora, e a correção das atividades para quem quer mais? Essas serão corrigidas na live, certo? Ok? Beijos e tenham um bom dia. Hello 8th grade, how are you guys doing? So for today's class, today's video, I brought for you some words on the board that's gonna be important to learn in this period of quarantine, this period of pandemic that we're living, that we're going through. And I also brought for you a song here on the board. I'm gonna explain a bit about it. Okay, but first let's talk about this period we're living. We're living a period that it's kind of hard, but we have to overcome. It's easier to overcome if we have some words, positive words for positive thinking in our daily lives, since we wake up until we go to bed. So let's pay attention with some words that we have here on the board. Some of these words are inspiration, love, peace, encouragement, hope, strength, power, and perseverance. As you guys can think, making the comparison Portuguese to English, you're gonna translate some of these words automatically, but if not, let's translate it. So, inspiration means inspiração. Hope means esperança. Peace means paz. Love, amor. Up, tudo que tá em cima, tá pra cima. Strength, poder. Power,
força, strength, power, poder, perseverance, perseverança. Alright, I guess I talked about all the ones. And it's good for when I ask you guys to produce paragraphs, sentences. You guys can use these words, okay, for practicing good vocabulary at this time. Alright. Então, basicamente é isso. Palavras bacanas pra gente trabalhar a escrita, mas são palavras extras que eu trouxe para vocês só para relacionar um momento, positive words, positive thinking, mas não é um exercício esse daqui, são só palavras, vocabulário novo para vocês. O objetivo dessa aula é uma music class, que a gente já não tem há um longo tempo, né? Geralmente eu passava muita música para vocês, mas acabou que nesse tempo de quarentena eu não passei nada até hoje. Na verdade agora sim, né? Então, busquei umas músicas mais fáceis de vocês trabalharem em casa, como eu não vou ter esse contato com vocês para ajudar vocês, a gente não vai ter a música no telão, então vai ser um pouquinho mais hard para a gente conseguir cantar essas músicas em si. Não tem um apoio de todo mundo da sala, vocês vão ter que cantar sozinhos, mas eu trouxe a música para vocês do Journey, que é a música Don't Stop Believing, é uma música também que faz referência a Positive Thinking, é muito boa essa música, creio, sim, certeza que vocês já ouviram em algum momento da vida de vocês, ou alguém já estava ouvindo e você passou e escutou certo. Todo mundo já. Impossível não. Então é uma música super bacana para vocês estarem trabalhando. Eu vou disponibilizar a letra, o lyric dela lá na página de vocês do Google Classroom. Então não esqueçam de ir lá, ok? Só não vou conseguir disponibilizar o vídeo direto, mas eu vou disponibilizar o link para vocês. Clicou no link, já vai cair direto no lyric video para vocês acompanharem. Quem quiser imprimir a letra, quem quiser copiar a letra no caderno, é atividade extra, então não é atividade de caderno em si. Não tem a necessidade. É obrigado a copiar no caderno? Não. Ok? Então vocês têm uma atividade extra a partir disso. Igual aquelas music classes que a gente fazia lá na sala de aula. Ok? Então é basicamente isso. Só não posso colocar um pedaço da música aqui no nosso vídeo, porque senão o YouTube vai barrar por direitos autorais e aí nosso vídeo não vai de forma alguma pro YouTube. Tem que cortar o vídeo, dar uma trabalheira, então é basicamente isso. Mas eu tenho certeza que vocês já escutaram essa música super famosa, bem antigona e fácil de cantar. Mesmo esquema que eu já estou falando para as outras turmas. O YouTube tem aquele dispositivo de acelerar o vídeo, desacelerar, qualquer coisa, dá uma modificada lá para vocês acompanharem a pronúncia de todas as palavras, se vocês tiverem dificuldade. E é isso, no mais, ok? É treinar e treinar e treinar. E aí na live de vocês na sexta-feira eu vou falar uma outra coisa que vocês vão ter que fazer pra mim relacionada a essa música aqui. Vai ser surpresa, vai ser só pra quem entrar. Quem entrar, ótimo, vai ganhar nota porque vai ser uma atividade avaliativa. Quem não entrar, sinto muito. E é isso, então entrem na live de sexta-feira, acompanhem lá o conteúdo. E é isso, guys. Thanks ever so much for participating from this class. See you next. Bye bye. Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Vantagens aí do sistema EAD, né? Que é vocês poderem assistir o vídeo qualquer hora. Mais uma aula de informática. Aí nessa nossa última semana de maio, o ano tá passando voando, a gente mal começou maio, já tá acabando. E semana que vem já é junho, e aí as férias, depois já é férias, as férias estão bem próximas. Então, enquanto não estamos de férias, vamos seguir nos estudos, continuar aí as nossas aulas EAD. E hoje eu vou encerrar, né, aquele conteúdo que eu comecei na semana passada, sobre o surgimento do computador e da tecnologia em si, sobre o avanço da tecnologia. Nós vimos aí o porquê foi inventado o computador, qual a necessidade que gerou o surgimento do computador, e chegamos aí até o surgimento do primeiro computador, que foi o ENIAC. E pessoal, no final da videoaula tem tarefinha de casa, não deixem de fazer. Não esqueçam que informática também é uma disciplina que vai para o boletim, então vale nota também, é uma das formas que a gente está tendo de avaliar, então não deixem de fazer a atividade que eu vou passar no final da aula, tá bom? Então vamos seguindo aí. Só dando uma relembrada, eu contei aí da história do surgimento do computador, do Homem das Cavernas, o porquê que surgiu o computador. Falei do sistema de contagem,
da primeira tecnologia que foi um grande passo aí para o surgimento do computador, que foi o ábaco, que vocês conhecem. E depois nós chegamos aí até o surgimento do ENIAC. O ENIAC foi aí o primeiro computador que surgiu. Ele foi criado pelos norte-americanos, ele pesava 30 toneladas, ocupava 270 metros quadrados e precisava de aproximadamente mais ou menos 3 pessoas só para conseguir operar o computador. E basicamente a única coisa que ele fazia era contas simples. Agora vamos ver aí como era o ENIAC. Olha só como era o primeiro computador. Enquanto vocês estão aí assistindo essa videoaula, seja num computador super pequenininho, bonitinho, ou no celular também, que é infinitamente mais potente que o ENIAC, que era desse tamanhozão aí. E não é só essa coluninha aí que é o ENIAC, não. Tudo que está nessa sala aí fazia parte do computador. E vocês estão vendo na imagem que precisava de mais de uma pessoa para conseguir operar esse computador e fazer coisas simples. O ENIAC basicamente ele fazia cálculos que hoje nós fazemos numa calculadora desse tamanhozinho e muito rápido. Então, pessoal, esse foi o primeiro computador. As características eram aí bem grandiosas comparadas ao que nós temos hoje, tanto no tamanho, quanto no peso, quanto na dificuldade de ter mais de uma pessoa operando. E aí, tem uma outra foto dele. Isso aqui são 2 pessoas operando em ENIAC, que era mais ou menos um sistema de cabo que fazia ali as operações do computador. Mas esse cara aqui ele foi muito importante porque foi através dele, do pontapé dele, que a tecnologia foi evoluindo e chegar no que nós temos hoje. E aí a imagem que eu vou mostrar a seguir é bem para representar isso, ó. A evolução da tecnologia, porque daquele computador, quando criaram lá o ENIAC, eles não ficaram parados nos estudos, eles continuaram estudando, aprimorando, evoluindo a tecnologia, e a gente tem aí um pouco dessa linha do tempo. Inclusive perguntem para o papai e para a mamãe se eles conheceram, se eles viram algum desses computadores. Tenho certeza que a maioria já viu, eu já vivenciei alguns desses computadores. Então olha só, ele começou bem grandão, olha os primeiros ali de cima. Eles eram bem grandões, bem pesados, uma pessoa só tinha muita dificuldade de movimentar. E eles eram bem simples comparado com o que a gente tem hoje. Questão de qualidade de tela, de processamento, jogos, então só se fosse aquele da cobrinha no computador mesmo. Então esses primeiros computadores, eles eram bem básicos. Mas na época foi um avanço muito grande. Quando surgiu esses primeiros computadores aí, foi um estrondo, foi uma loucura. E repara as características de como eles eram. Telas bem grandes, bem quadradas. Inclusive ali na direita, lá na ponta da direita, tem aquela tela colorida, que era uma sensação do momento, porque ali tem o verde, mas existia ele rosa, azul, vermelho. Tinha esse computador de várias cores, eu lembro bem até de ver isso na televisão. Então, olha o tamanho da tela, o tamanho das outras telas para a gente chegar hoje nas telas fininhas. Hoje em dia não se faz mais essas telas grandonas, quadradas, as telas são todas aí LCD, todas bem fininhas. Então, antes de chegar na tela dessa finurinha, ela já foi desse tamanhozão aí. E embaixo também, repara que eles eram bem grandes, e além de bem grandes, eles eram bem pesados também. E aí tem diversos computadores que já foi sensação do momento. Lembrando que quando esses computadores chegaram, quando cada um chegou na sua época, era aí super moderno. Assim como hoje, nós temos equipamentos que daqui a alguns anos serão ultrapassados. Esses celulares, essas televisões, esses computadores que nós temos hoje a sensação pra gente é bacana, é incrível, mas daqui a alguns anos a gente vai olhar para hoje e vai ver que a gente avançou muito mais, porque a tecnologia, ela é isso, ela não para, ela está em constante evolução. Quem imaginaria que o celular, que inicialmente era enorme, os famosos tijolões, bem grandes, bem pesados, hoje a gente chegaria nessa tecnologia que a gente tem hoje. Hoje os celulares são extremamente potentes, fazem muita coisa, e eles vão evoluir ainda mais. A tecnologia ela nunca está nunca está satisfeita. Ainda bem, isso é bom, né? É sempre bom evoluir.
ela sempre quer evoluir mais, sempre quer ter algo mais moderno, sempre quer criar algo mais inovador, mais potente. Então, olhem bem para esse slide e tentem comparar isso que vocês estão vendo agora no slide com o que nós temos hoje. Olha a diferença. O que mais mudou? E aí, reparando, o que a gente vê que mudou muito na medida do tempo? O que foi mudando do primeiro computador, dos primeiros para cá? Os computadores, eles são bem mais potentes, muito mais. Quando a gente compara aí, principalmente com o ENIAC, só fazer algumas continhas, hoje em dia os computadores aí têm uma potência absurda, então ficaram mais potentes. Os computadores ficaram muito mais leves. Antigamente, os computadores eram bem pesados. Hoje, você pega um notebook com uma mão. Você consegue segurar tranquilamente o notebook com uma mão. E nem sempre foi assim. Olha esses computadores aí de cima, o quanto eles eram pesados. Então, os computadores, além de mais potentes, ficaram mais pesados, mais leves. E além de mais leves, ficaram menores e mais finos. Olha o tamanho desses computadores aí de cima, o tamanho dessas telas. E não só comparando com o computador, não. Vamos lembrar dos celulares. O quanto os celulares eram pesados e grandes, e hoje, além de menores, são mais leves. Então a tecnologia ela segue uma tendência. Então, a tendência hoje são celulares serem mais finos, serem mais leves, serem mais potentes. Antes, eles eram maiores, mais pesados e bem menos potentes. E isso daqui nós não estamos no auge da tecnologia, não. Nós vamos evoluir e continuaremos evoluindo. Então, são imagens de coisas aqui para o futuro, até coisas que na verdade já existem ali da direita ali. A gente tem o famoso óculos de realidade virtual, que já é algo que acontece, né? Robôs, isso daqui de cima seria uma privada que toca música, então algo mais moderno, uma super geladeira. Ali da direita aquela bolinha é uma super cafeteira. Robôs, a gente já tem ali robôs, claro que não com um grau tão igual ao ser humano, mas está sendo evoluído. Então, pessoal, a tecnologia ela não parou. O que nesse momento tem aí diversos cientistas, diversos pesquisadores que estão fazendo celulares mais modernos, fazendo computadores mais modernos, televisões mais modernas, e com certeza aí ao longo da vida de vocês vão acompanhar muita evolução da tecnologia em todos os eletrônicos, em celular, em televisão. Daqui a alguns anos vocês vão ver que isso que a gente tem hoje está ultrapassado, assim como que a gente tinha lá atrás, era a sensação no momento, mas hoje está ultrapassado. E por base desse raciocínio, vocês vão ter o homework de vocês. O que é o homework dessa semana? Para a gente complementar mais uma nota de informática. Vocês vão pegar uma folha de chamex, uma folha de papel, e vão desenhar algum objeto do futuro. Pode ser um computador, pode ser um celular, pode ser uma televisão, pode ser um carro do futuro, qualquer coisa, como vocês imaginam que seja no futuro. Depois dessas 2 aulas aí, observando todas as tendências, toda a linha do tempo, como vocês acham que daqui a alguns anos, como que vai ser o computador? Como que vai ser o celular? E a televisão? E o rádio? Enfim, qualquer objeto, vocês vão fazer o objeto do futuro de vocês. Um objeto só. Vou escrever o nome desse objeto, pega aí um caderno e desenha e escreve em cima: meu celular do futuro, minha televisão do futuro, meu carro do futuro. Vamos fazer um objeto como vocês acham que seja no futuro. Como ele vai ser, desenha bonitinho, faça o máximo de detalhes possível. Fez esse projetinho no futuro, vocês vão tirar uma foto e aí vocês vão me enviar essa foto. Como eu vou receber essa foto? Seja postando nas redes sociais, vocês podem postar aí no Instagram e marcar o colégio, arroba Colégio Atléticos, que eu vejo a postagem, eu reposto. Inclusive é uma forma de vocês divulgarem aí a arte de vocês. Podem me enviar por WhatsApp, como alguns alunos já fazem. Todos os professores estão nos grupos dos pais, então vocês vão lá e me enviam a foto, ou podem postar no Google Classroom. Ambas as formas eu vou conseguir ver, vou lá lançar a nota de vocês e vou dar a atividade feita. Caprichem, eu sei que vocês são ótimos artistas aí, eu vi isso nas últimas atividades, vocês desenham muito bem, então usem a criatividade, tentem imaginar aí o máximo de detalhes, seja do celular, seja do computador, do carro. Faça um projeto bem bacana aí. Vai que no futuro
os objetos sejam realmente igual ao que você desenhou. Então capriche nessa tarefa, vale aí parte da nota de informática e vou estar aguardando essas atividades, ok? Não deixem de fazer, pessoal, é muito importante vocês fazerem para a gente poder avaliar vocês nesse período e são notas que vão para o boletim normalmente. Continuo de cá, morrendo de saudades de vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês sabem onde nos achar. Tem aí o WhatsApp, tem as redes sociais. Então procurem, tirem dúvidas. Esse período não vamos deixar os estudos parados. Vamos colocar aí em constante evolução, vamos trabalhar aí bastante. E as férias estão chegando aí pra gente descansar. Fica aí para vocês uma boa semana, um bom final de semana, bom restinho de mês. Um forte abraço e tchau, tchau. Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Então hoje aí, né, segunda-feira, seguimos aí com o nosso horário de aulas, né, o nosso horário que ele é presencial, mas que ele está em funcionamento também por aqui, né, pelo nosso momento online, nossas aulas aqui. Então, seguimos aí a mesma estrutura aí, né, de aula, de horário, de disposição das aulas, tá, durante a semana. Então, toda segunda e sexta nós temos aula de redação, então, a semana continua do mesmo jeito, até porque nós estamos aqui de forma virtual. Espero que logo de forma presencial. Hoje, né, nós temos aí sequência da aula de sexta-feira. Na aula de sexta-feira foi uma aula teórica a respeito do gênero textual aí, reportagem. Então, nós falamos aí com vocês sobre conceito de reportagem, estruturação, características, tipo de reportagens. Então, foi uma aula bem teórica e exercícios, né, lá no Google Classroom feita, né, com relação a essas teorias. Então, hoje nós já começaremos aí a colocar em prática os exercícios aí, né, responder os exercícios da página 79, tá? E para casa, nós temos aí produção de reportagem, que começa na página 79 e 80. Ah, mas o exercício de casa vai na página 79, e aí na metade da 79 já começa aí a tarefa de casa, tá? Pra não dar a impressão assim que ficou confuso, só para explicar aí para vocês. Então, vamos abrir aí o livro aí na página 78 para começarmos aí, né, a falar sobre esses exercícios. Deixa eu voltar aqui. Então, começa aqui, meninos, a nossa atividade de hoje. Momento, estou lendo errado aqui, produção escrita, produção de reportagem. Nos momentos de leitura 1 e 2, você leu sobre os avanços tecnológicos e as consequências de seus usos. O texto a seguir mostra a influência da tecnologia sobre as brincadeiras infantis. Leia-os. Então, aí nós temos como título, como manchete, a revolução dos brinquedos. E aí embaixo aí nós temos esse subtítulo, que até mostrei para vocês na aula passada, né? Que esse subtítulo pode ser opcional. Nesse caso aí eles colocaram, né? O autor aí colocou. As brincadeiras modernas estão afetando a infância, mas isso não é necessariamente ruim. Então aí já te dá uma ideia do que vai ser trabalhado aí nesse texto. Nesse texto que vem falando sobre as tecnologias, tá? Esse texto começa aqui, tá? E vai até na outra página, metade da outra página, no início da próxima página. Eu não vou ler ele aqui, tá? Eu vou deixar para que vocês leiam ele aí em voz alta, tá? Por quê ler em voz alta? Para treinar a leitura, para treinar a pontuação, a oratória, a entonação de voz, para que não fique perdido. Nós temos lido muita coisa durante a nossa live de literatura, mas é pouco, então tem que ser mais. E esse mais, né,
agora. São esses textos que aparecem, que normalmente em sala vocês fazem essas leituras em voz alta, né? E aqui é um vídeo, então não há essa possibilidade. Então eu conto aí com o compromisso aí de cada um aí pra tá lendo. E, mas eu vou ler sozinho, não tem problema. Vou ficar lendo sozinho em voz alta, não tem problema. Você tá lendo, tá fazendo um exercício, você tá fazendo uma atividade. Seria como qualquer outra atividade que você estivesse fazendo aí, de forma solitária. Tô jogando baralho sozinho, mesma coisa. Só que aqui você tá lendo, você tá treinando aí a sua voz, entonação de voz, oratória, pontuação, tá? Então você vai dar pause aí no vídeo e vai ler esse texto aí em voz alta, respeitando a pontuação, acentuação, tudo que tem envolto aí do texto, tá? Leu o texto, voltamos aqui para as questões. Relacione a seguir os elementos do texto aos respectivos conceitos. Então, aqui nós temos título, tem a caneta aqui. Título, nós temos linha fina, nós temos lead e nós temos intertítulo, que pode ser também classificado como subtítulo, tá? Então, aqui nós temos os conceitos, aqui nós temos, né, os códigos que vocês estarão colocando aqui em cada um, tá? Seguindo aí, identifique e indique no texto o título, a linha fina, o lead e o intertítulo. Então, você vai voltar no texto e vai fazer essa identificação aqui do que foi dito, tá? Depois, uma das características de uma reportagem é a transcrição de depoimentos embasando o que está sendo exposto. Sublinhe no texto os trechos que se referem à transcrição de depoimentos. Então, você vai retomar o texto e vai procurar onde que tem essa transcrição de depoimentos. Um de vocês veio fazer uma reportagem e aí vocês fizeram uma entrevista comigo. Aí vocês transcreveram a minha fala para a reportagem. Então, você vai procurar essa transcrição aí de depoimentos. B, que sinal de pontuação indica essas transcrições? Qual que é esse sinal de pontuação? Tá? Demais. Que tipo de linguagem foi empregada na reportagem? Foi a formal, aquela que está dentro das normas gramaticais, ou foi a informal, essa que é dita, é falada aí no dia a dia, sem estar preocupado aí com a norma culta? 5. O texto apresenta uma linguagem impessoal e foi escrito na primeira pessoa do singular, terceira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. Quando se diz linguagem pessoal, faz-se referência ao quê? Não colocar sua opinião, tá? Não colocar suas ideias. Então, é de forma impessoal, ou seja, eu estou falando o que tem que ser dito e pronto, tá? Sem expressar o que eu penso, o que eu sinto. 6ª questão. Apesar de usar linguagem pessoal, comum à maioria dos textos jornalísticos, a autora defende uma tese. Identifique-a. Então, você vai procurar essa tese. O que ela está defendendo aí dentro desse texto aí? Apesar dele usar essa linguagem pessoal, qual que é a opinião dela, né? O que ela está defendendo aí no texto? 7. Em que veículo de comunicação foi publicado esse texto? Que veículo foi? Foi na internet? Foi blog de internet? Foi revista impressa? Revista online? Jornal? Onde foi? Foi no livro? Enfim, vai procurar lá no texto que vocês vão encontrar essa informação. 8. No primeiro parágrafo, a autora introduz o texto com uma comparação. Que comparação é essa? Então, você vai retomar lá no primeiro parágrafo do seu texto, do seu livro, e vai procurar essa comparação que é feita. E vai escrevê-la aqui, vai colocar qual foi essa comparação. Exercício 9. No segundo parágrafo,
quando a autora escreve "O segredo é saber dosar", ela está se referindo aos brinquedos eletrônicos. Por que é preciso dosar o uso de aparelhos eletrônicos pelas crianças? Então, você vai explicar aí por que é importante, né, dosar, ou seja, dar limites aí ao uso de aparelhos eletrônicos pelas crianças. 10. Em sua opinião, o que a autora quis dizer com a frase "ensinar as crianças a olhar aparelhos de forma crítica"? Em sua opinião, ou seja, é a sua ideia, o seu pensamento crítico, é a sua conclusão, é o seu ponto de vista, tá? Não tem como o seu ponto de vista ser igualzinho do seu colega, tá? O que ela quis dizer com isso? Então, é a sua opinião, mas a sua opinião está relacionada ao que foi dito aqui na frase, tá? Porque não tenha em mente aqui que é uma resposta pessoal, é o seu pensamento, mas ele tem que estar respondendo o que foi questionado aqui nesse enunciado, né? Que foi nessa fala aqui da autora, tá? Então, esses são os exercícios de sala. Agora, a atividade de casa para essa semana, porque agora nós só temos aula de redação só na sexta-feira, né? Nós temos na segunda e na sexta. Então, o homework de vocês começa aqui, tá? Aí esse aqui já é feito no caderno, tá? Pensando na produção da reportagem. Agora é sua vez de atuar como jornalista e produzir uma reportagem. Escolha um colega para juntos escreverem o texto. Então, esse aí você vai desconsiderar essa atividade aí com o seu colega e vai fazer essa atividade individual, porque não estamos em sala de aula para ser, né, para que acontecesse, para que houvesse essa possibilidade de ser feito trabalho em dupla. A reportagem terá como objetivo apresentar a influência da tecnologia em determinada área do conhecimento. Ela será publicada e direcionada a uma comunidade escolar. Escolha uma área de conhecimento que vocês vão pesquisar. Então, tem essas áreas aqui. Você vai escolher aí qual área que você tem interesse em pesquisar, em saber mais. E vai apresentar como que a tecnologia, né, como a influência da tecnologia determina a área de conhecimento. Como que funciona isso? Como que a tecnologia, os equipamentos eletrônicos podem influenciar, por exemplo, nas artes? Ou na geografia, na educação física, história, português, ciência, matemática. Você vai escolher e vai falar sobre como que funciona, né? Como que é essa influência da tecnologia nessas áreas. B. Após escolherem a área de conhecimento, pesquisem em revistas, livros na internet a influência da tecnologia nessa área. Se desejarem, vocês também poderão perguntar aos professores de disciplina. Nesse caso aqui, pode perguntar, porque nós temos contato aí pelo WhatsApp, né, e pelo Google Classroom. Qual é a principal influência da tecnologia para as ciências? Que é um exemplo. Você pode perguntar aí para o professor qual que é a influência. E aí, é uma entrevista, é um depoimento, né? É uma fala de outra pessoa. Então, quando você for colocar na sua reportagem, lembre-se que precisam de sinais de pontuação específicos para isso. Se você vai colocar na íntegra, né? Você vai usar aí os 2 pontos do travessão, ou se você vai só comentar essa fala, né? Comentar se você vai escrevê-la da sua forma. Você usa, né? Você vai colocar aí as aspas aí, enfim. Você que vai definir aí, se você vai usar um verbo de elução, antecedendo aí, tá? Depender muito, então não esqueçam disso, tá? Parei aqui, né? Depois vocês... anotem as informações, se possível, gravem as respostas, pois utilizarão trechos da entrevista na produção da reportagem. Lembre-se de pedir autorização para gravar a conversa. Aqui não vai gravar porque nós não estamos pessoalmente, mas se você pedir um áudio para algum professor, você vai falar: professor, para uma atividade de redação, então você me permite que eu utilize a sua fala, né, ou a sua escrita, né, se for por mensagem escrita ou por fala, no meu texto. Então você pede essa autorização, tá? Porque se você colocar algo sem autorização, é crime.
Selecionem fotografias e imagens ou produzam gráficos para a exposição do assunto. Seja mais consciente e proporcione ao leitor uma visão mais abrangente dos fatos. Então, você precisa colocar muita informação, bastante coisa, que seja relevante, que chame a atenção aí do leitor. Organize os materiais selecionados, escolha os mais interessantes e relevantes para produzirem a reportagem. Porque depois da pesquisa pronta, você pode, talvez tenha coisas aí que não sejam tão importantes, tão boas para serem colocadas. F. Anotem as ideias e os pontos de vista sobre o assunto e procure aprofundá-los ao escrever a reportagem. G. Escrevam de acordo com a norma culta, de forma clara e objetiva, tá? Para adequar a reportagem ao público-alvo. Então, a norma culta aqui é o quê? Dentro das normas gramaticais da língua portuguesa. Forma clara e objetiva significa o quê? Você não vai ficar inventando coisas para dar volume gráfico, ou seja, palavras soltas, coisinhas, repetições, e isso empobrece seu texto, né? Empobrece gramaticalmente, lexicalmente, semanticamente, né? Dentro aí dos sentidos, tá? Dos significados. Quando fala em semântica, né? Está relacionado aí aos significados. Não se esqueçam de que a reportagem deve apresentar manchete ou título. Falamos disso na aula passada, tá? E pensem nas informações que farão parte da linha fina, um resuminho, tá? Lembrem-se de que trata de um pequeno resumo. Gente, é pequeno mesmo, tá? 2, 3 linhas no máximo. É só introdução mesmo do que vai ser dito. Não tem nada assim especificando, explicando nada, tá? Dentro dessa linha fina. Sigam a estrutura do gênero, manchete ou título, linha fina, lead, texto em terceira pessoa, comentários pessoais contendo dados estatísticos e pontos de vista, transcrições de fala, e etc. Quando se fala aí em dados estatísticos, aqui comentários pessoais comentando dados estatísticos, é o que? Tem um dado e aí você vai dar a sua opinião em cima daquele dado, daquela informação. Essa opinião sua, ela não pode modificar o dado estatístico. Eu falei disso na última aula. Por que não pode mudar? Porque esse dado estatístico, ele não é seu, foi outra pessoa que foi lá, fez a pesquisa, enfim, fez esse documento. Tá? Você pode comentar, mas sem retirar nenhuma informação. Ele tem que permanecer do jeito que você colocou, tá? E aí aqui produzindo a reportagem, né? Seguindo as instruções, né? Reserve um espaço para o título, a linha fina da reportagem. E vocês os criarão ao término do texto. Por que é importante isso? Porque às vezes, né, pode ser que mude aí a sua ideia, né? Você, o título que você colocou aí, né? A linha fina, foge um pouco do que foi dito, tá? Façam a introdução respondendo as perguntas do lead, né? Do lead aí vai aparecer o que, quem, onde, quando, como, por quê. Escrevam o texto com base nos dados coletados na pesquisa. Apresentem o ponto de vista transcrevendo falas da pessoa entrevistada, destacada entre aspas, que foi o sinal de pontuação aí que eu falei para vocês anteriormente. Estabeleçam com outros textos relações coerentes sobre o assunto. Um autor fulano de tal, o jornalista tal fez uma reportagem assim, então tem a ver com o meu, né? Então, você pode fazer essa referência, esse comentário. Organizem visualmente a reportagem, utilizando os recursos relacionados por vocês, imagens, gráficos. Então, vocês vão colocar aí a reportagem com imagem, com gráfico, enfim, com o que você tenha colocado, né? Você vai organizar, no terceiro parágrafo eu vou explicar esse gráfico, então esse gráfico tem que vir próximo aí desse terceiro parágrafo, tá? Só um exemplo. Então, depois que você fez tudo isso, você passa limpo e leia novamente isso aqui para ver se tem esse passo a passo, se está de acordo, né, com o que foi dito, e aí sua reportagem está pronta. Reportagem pronta, você vai tirar a fotografia, vai escanear aí a imagem aí do seu trabalho e vai colocar lá no Google Classroom, tá? Essa atividade aqui faz parte de todas as atividades aí que valem notas, ou seja, dentro da avaliação contínua, tá bom?
Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Fizemos aí, né? Expliquei para vocês os exercícios da parte 78 e 79. Falei para você, comentei aí, li aí com vocês a proposta aí de atividade para casa, que é uma produção de uma reportagem. E uma ótima semana para vocês, tudo de bom, cuidem-se, coloquem atividades em dia aí, quem tá com atividade atrasada, tá? Vamos manter nosso compromisso aí com as nossas atividades, com nosso papel aí papel de vocês aí de aluno, nosso lá de cá como professores, e vai dar tudo certo. Beijo, ótima semana e tchau, tchau! Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar fazendo alguns exercícios da parte de polinômio que a gente viu, né? Antes de entrar nas operações com polinômios, tá? Então, os exercícios da página 46 a gente vai começar a fazer. E aí começa no número 6, tá? Então, a número 6 fala assim, escreva. Então aqui, gente, é uma possível resposta, beleza? Então vai ter respostas diferentes aí, eu vou responder aqui com algumas minhas que eu vou pensar, né? E na hora que vocês forem responder, vocês podem pensar em respostas diferentes, tá bom? Então vamos lá, ó. Um monômio de grau 3, tá? Então o monômio de grau 3 pode ser isso aqui, ó. X ao quadrado, y. Por quê, ó? 2 mais 1 que está aqui em cima do y dá 3. Então o grau dele é 3, tá? Então, letra B fala assim, ó. Um polinômio reduzido de uma única variável. Então tá. Polinômio reduzido de uma única variável, ou seja, só pode ter, eu vou escolher o x, né? Só pode ter o x. Então, vou pôr isso aqui, ó. Polinômio reduzido, ó. X a terceira menos 2x a terceira menos x. Então esse aqui, ó, por que é um polinômio? Porque tem mais de 1, tá? Não é igual aqui, ó, que só tem 1, tá? Então ele tem mais de 1. E então aqui é um binômio, né? De grau que 3 mais 1. Quer dizer, de grau 3, né? Porque aqui a gente não, diferente daqui, ó, que está multiplicando, aqui está subtraindo, então a gente não soma, tá? Agora aqui na outra, ó. Um trinômio de grau 5. Um trinômio de grau 5. Vamos lá, ó. Um trinômio de grau 5, tá? Trinômio, então tem que ter 3 itens no nosso, né? Então vamos pôr assim, ó. 4a menos 3a ao quadrado b ao cubo mais b. Então aqui, ó, tem um trinômio. 1, 2, 3. E o grau dele é 5. Por quê? Qual que é o maior grau? Aqui o grau é 1. Aqui o grau é 1. E aqui, ó, 2 mais 3, 5. Então, é isso aí. Beleza? Então aí vocês vão criar as suas respostas, tá? Eu dei aqui só umas ideias para vocês entenderem como que faz. E vocês criam de vocês, beleza? Então vamos para o número 7. O número 7 fala assim, ó. Gustavo foi ao supermercado e comprou X quilos de arroz, Y quilos de feijão e Z quilos de laranja. Escreva um polinômio para representar o total gasto nessa compra, sabendo que Gustavo pagou 1,80 por quilograma de arroz, 3,50 por quilograma de feijão e 2,20 por quilograma de laranja. Tá. Então, ó. Ele comprou X quilos de arroz mais Y quilos de feijão mais Z quilos de laranja. E falou o que, ó? Então a gente não sabe quantos quilos ele comprou de arroz, quantos quilos ele comprou de feijão e quantos quilos de laranja. Por isso que colocou a letra, a gente não sabe. Tá, mas falou o que? Que pagou 1,80 por quilograma de arroz. Então aqui vai ficar 1,80 X 3,50 Y ou 3,5, tanto faz. E 2,20 2,2, né? Z. Então a nossa
fórmula, o nosso polinômio é esse aqui, beleza? Então, vamos supor que ele tenha comprado 2 kg de arroz, 2 kg de feijão e 2 kg de laranja. Vai ficar o quê? Vai ficar 1,80 vezes 2, mais 3,50 vezes 2, mais 2,20 vezes 2. Beleza? Então é isso aí. Se ele comprar 3, vocês vão substituir aqui 3. E assim vai. Tá ok? Então vamos para número 8 e última que a gente vai fazer aqui. Ó, Juliano tem 5 anos a menos que a metade da idade do seu pai. Escreva um polinômio para representar a idade de Juliano, sabendo que a idade do seu pai em anos é x. Tá, então vamos começar aí, ó. Juliano tem 5 anos a menos que a metade da idade do seu pai. Seu pai é x, né? A metade de x não é x sobre 2? Juliano não tem 5 anos a menos, então menos 5. Então esse é o nosso polinômio, tá, gente? Vamos supor que o pai do Juliano tenha 40 anos. Vai ficar assim, ó. 40 sobre 2 menos 5. 40 dividido por 2 dá quanto? Dá 20. Menos 5 dá 15. Então, Juliano teria 15 anos, né? Se o pai dele tivesse 40. Beleza? Simples, não é? Facinho. Tá, dá tempo da gente resolver mais algumas. Vamos ver aqui as que tem aqui. Deixa eu limpar aqui. Novo. Não. Tá, então vamos para 2. Como a 1 é pessoal aí, a 2 dá 47, tá, gente? Então, página 47. Número. Opa. Página 47, número 2. Então fala assim, ó. Primeiro aí. Escreva um polinômio que represente o perímetro de cada figura. Em seguida, classifique-os em monômio, binômio, trinômio. Tá. A primeira figurinha, ó, que é o perímetro, né? Ó, a soma de todos os lados. Certo? Vai ficar esse trem feio aí. Esse aí é feio, gente. Mas só é feio de olhando. Depois que você vai fazendo, vai ficando de boa. Então vai ficar assim, ó. Vamos começar lá em cima. Vai ficar assim, ó. 3x ao quadrado b ao cubo mais 7x sobre 2 mais 2 mais 1 mais 3x ao quadrado b ao cubo sobre 2 mais 5 mais 2x mais 3x sobre 2. Beleza, gente. Agora vamos juntar os termos semelhantes, certo? Vamos pegar aqui primeiro, ó. O que tem x ao quadrado, b ao cubo. Vamos juntar, ó. Esse com esse. Correto? Vamos somar eles? Ó, 3x ao quadrado, b ao cubo mais 3x ao quadrado, b ao cubo sobre 2 vai dar o quê? Eu tenho 3 de alguma coisa. Aí eu tenho 3 dividido por 2 de uma coisa, dá 1,5, né? Então, 3 mais 1,5 dá 4,5. Então, a primeira aqui, ó, seria 4. Mas vamos deixar em fração, tá tudo em fração, vamos deixar em fração. 3, vamos fazer aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 3 mais 3 sobre 2 dá quanto? 2 dividido por 1 dá 6 mais 3, então dá 9 sobre 2. Correto? Vai ficar assim, ó, 9x ao quadrado b ao cubo sobre 2. Beleza? Vamos para a próxima aqui, ó. Vamos pegar aqui. O que tiver x, então esse tem x, esse tem x e esse tem x. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Vamos somar os três, ó. Vai ficar 7 sobre 2, que é o 7x sobre 2, né? Mais 2, mais 3 sobre 2. Quanto vai dar isso aqui? Ó? Vai dar 7 mais 3 dá 10. Então ficou 10 sobre 2 mais 2. 10 sobre 2 dá 5. Mais 2 dá 7. Então, mais 7x. Ok? E por último, o que sobrou aqui foi isso daqui, ó. Os que estão sozinhos, né? Então é o 2
mais 1, mais o 5. Então vai ficar o quê? 2 mais 1, 3 mais 5, 8. Então mais 8. Então acabou. Então esse é o nosso polinômio. Beleza? Então ele é o quê? 1, 2, 3. Ele é trinômio. Beleza? Tranquilo, né? Isso aí. Então, gente, vocês aprenderam como é que faz isso aí? Então eu vou deixar pra vocês. Vou limpar aqui. Então vou deixar pra vocês aqui, ó, a tarefa. É terminar. Número 2. Página 47. Então, fazer B e C, tá? Então essa é a tarefa que eu vou deixar pra vocês. Beleza, gente? Então é isso aí, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que tenham gostado, aprendido e até a próxima aula. Valeu, galera!